Fala pessoal, com vocês mais um podcast desse trio de profissionais da educação física que vocês já se identificam e estão sempre ansiosos para ouvir. No ar, o famoso tapa na cara, desfitinizando a sua saúde. Aqui quem fala com vocês é David Rubner e hoje eu vou fazer o meu podcast solo, pois na semana passada nós tivemos o Ricardo Kazak apresentando um podcast sobre natação, que é uma das especialidades dele. Eu vou falar um pouquinho sobre artes marciais e qual foi a importância dela na minha vida e qual pode ser a importância na vida de vocês, tá bom? Como vocês sabem, nós sempre procuramos trazer a vocês assuntos da área da saúde e de uma forma simples e às vezes até divertida. Brincamos bastante algumas vezes, mas sempre estamos tentando falar sério da forma que vocês possam entender. O tema de hoje é solo, como eu mencionei, pois as artes marciais são uma das minhas especialidades, tá? Então vamos lá. Artes marciais. Será que eu posso treinar? Será que vocês podem treinar? Antes de tudo, eu vou contar uma historinha para vocês. A origem do termo artes marciais é ocidental e latina. Muito contrário do que a maioria pensa, que artes marciais têm origem, a palavra, lá no Oriente. Uma referência às artes da guerra e da luta, tá? A sua origem geralmente é vinculada ao deus da guerra greco-romano. Por que greco-romano? Porque, como nós bem sabemos, durante um período da nossa história da humanidade, o Império Romano invadiu vários reinos, vários impérios. Um deles foi a Grécia. Na Grécia, o deus da guerra é conhecido como Ares, ou também a deusa Atena. Para os romanos, o deus da guerra é Marte. Então, quando uma cultura invade a outra, ela faz o quê? Para ter uma melhor aceitação, ela procura misturar, vincular coisas daquela cultura conquistada junto com a sua. Então, por isso que Marte é o deus da guerra greco-romano. Assim, as artes marciais, segundo essa mitologia, são as artes ensinadas pelo deus Marte aos homens. As artes marciais podem ser definidas como um conjunto de técnicas e habilidades específicas que podem ser usadas para se defender, proteger os outros, educar e até mesmo disciplinar a sua mente. Lembrando que artes marciais, a palavra marcial é relativo a militar. São disciplinas físicas, mentais, codificadas em diferentes graus. Hoje nós utilizamos as faixas como representação desses graus, que tem como objetivo um autodesenvolvimento de seus praticantes para que possam defender a si, defender ao próximo ou submeter o adversário mediante diversas técnicas. Ficou bem claro o conceito de artes marciais? Mas exatamente onde ela nasceu, né? Vamos lá. Durante o século XV a.C., foi criado na China pelo lendário Jia Shu, não é Jack Chan e nem Jia Shu, Jia Shu, ok? Um estilo de arte marcial chamado Xiao Qi. Xiao Qi. Hoje ele é denominado nos tempos atuais como Shuai Chao ou Shuai Jiao. Existem documentos que provam que a primeira arte marcial do mundo foi essa, criada no século XV lá na China. Existem alguns documentos que ainda são contestados, dizendo que a origem das artes marciais foi na Índia, através dos ensinamentos do Bodhidharma para seus discípulos monges, tá? Mas isso a gente pode explicar em outro momento, outras histórias. Embora muitos centros de treinamentos marciais nos dias atuais tenham deixado um pouquinho a parte filosófica e histórica de lado, é possível encontrar locais onde os mestres se preocupam em ensinar os princípios e os fundamentos que se baseiam as artes marciais. Assim como os benefícios, no meio dos benefícios também estão os fundamentos, e eu vou citar para vocês já, tá? Fiquem tranquilos. As artes marciais mais conhecidas são
o karatê, o judô, o jiu-jitsu, o taekwondo, o kung fu, mas não são as únicas artes marciais que podem ser aprendidas no nosso mundo. Existem, por exemplo, o Krav Maga, que é uma arte marcial de defesa pessoal de origem israelense, muito usado até inclusive pelo serviço secreto de Israel, o Mossad. Temos também o Hapkido, que é outra arte marcial de origem coreana, assim como o Taekwondo, que visa a defesa pessoal. E ela tem uma mistura bem interessante de vários elementos de artes marciais japonesas e coreanas. Eu também posso falar sobre isso num outro podcast, tá? Temos também que alguns não consideram arte marcial, outros consideram apenas uma dança, a nossa brasileiríssima capoeira. E daí temos também o Muay Thai, que vem da Tailândia, temos o Sobat, que, se não me engano, a origem é na França. Enfim, existem inúmeras artes marciais. Mas vamos lá. Quais são os reais benefícios da arte marcial para o indivíduo? O primeiro deles, e eu acho que é o benefício mais importante nos dias atuais, pois com o caos que é o nosso mundo hoje, isso é uma coisa que se perdeu ao longo do tempo. Então, o primeiro benefício é a disciplina. As artes marciais ensinam o praticante a manter uma rotina, um planejamento de estratégia do seu dia a dia. Você precisa ser disciplinado dentro das artes marciais para aprender técnicas, para você entender o seu local naquele momento, para entender o que você pode e o que você não pode fazer. As artes marciais sempre trazem isso dentro do seu núcleo, do seu contexto, enquanto modalidade. A segunda benefício, a gente pode dizer que existem melhorias estéticas e fisiológicas bem significativas. Como assim melhorias estéticas? Artes marciais é um tipo de treinamento físico também, tá? Não é só você simplesmente aprender a socar, chutar, pular, correr, cair, rolar. Não. Tudo isso também faz parte de muitas artes marciais. Mas a parte física é muito exigida nos treinamentos. Então, você querendo ou não, como é um método de treinamento físico, você consegue ter melhorias estéticas, ou seja, o seu corpo tem uma mudança, tem uma resposta, uma mudança a isso, e também fisiológicas. Em que sentido? Ajuda a combater doenças do coração, controle de peso, diminuir percentual de gordura, por ser um treinamento também físico, você melhora a captação de insulina no organismo. Percebe que existem essas melhorias fisiológicas e é um benefício muito grande praticar artes marciais, assim como todo treinamento físico, tá? Em terceiro lugar, eu cito uma hipertrofia significativa. Por que hipertrofia significativa? Quer dizer que se eu treinar, vamos lá, karatê, se eu treinar taekwondo, eu vou ficar fortão, bombadão? Calma lá, jovem. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, como eu citei anteriormente, por ser um método de treinamento físico, eles têm a parte física do treinamento, além da parte técnica, então seu corpo responde a qualquer treinamento físico que você fizer, desde que faça bem. Então você tem um considerável aumento no seu volume de massa, tá? E gerando assim uma hipertrofia razoável. Algumas pessoas que têm mais facilidade, seja por genética, seja por já ter outros tipos de treinamento na sua vida, respondem também muito melhor. Vai de indivíduo para indivíduo, tá? Em quarto lugar, como benefício, artes marciais combate o estresse. Como assim combate o estresse? Bom, imagina a seguinte cena. Você teve um dia cheio de trabalho, teve um dia cheio na faculdade, teve um dia corrido para você, independente da sua atividade. Aí você vai
você já é uma pessoa disciplinada, já se organizou, você vai treinar a sua arte marcial favorita, seja ela qual for. O que vai acontecer? Você vai chegar, vai fazer a parte física, vai fazer o aquecimento, vai aprender as técnicas, vai repetir algumas técnicas, porque a arte marcial você trabalha com bastante repetição de movimentos, bastante repetições de técnicas, para que você melhore sempre. Um dos implementos que nós podemos utilizar para melhorar técnicas é o saco de pancada, é aqueles bonecos que a gente vê vendendo por aí, que hoje nós chamamos de bob, né? Aqueles bonecos que pode ser só um tórax e a cabeça, ou ele pode ter os braços, ou ele pode ser de madeira, como no Kung Fu. Então imagina a seguinte cena, você está bem estressado, você está bem cansado de tudo que aconteceu hoje, aí você põe suas luvinhas e vai bater no saco de pancada, vai bater no bob. Combater o estresse, porque você certeza que você vai tirar todo aquele estresse que estava sobre os seus ombros, toda aquela raiva que estava dentro de você de algum acontecimento no seu objeto de pancada. Então, auxilia no combate ao estresse? Auxilia, pois ele ajuda na liberação e manutenção de hormônios que causam a sensação de prazer e bem-estar. Quem aqui nunca fez uma aula de técnicas de soco, de combate livre, e quando terminou se sentiu aliviado? É fato então que auxilia no combate ao estresse, né? Em quinto lugar, eu vou citar a autodefesa. Embora nós saibamos que o ato de se defender é uma coisa praticamente automática, mas existem pessoas também que no ato do perigo, no momento de perigo, elas meio que congelam, elas ficam paralisadas. Veja bem, eu não estou dizendo para você que você deve reagir a um assalto de mão armada e você corre o risco de tomar um tiro e vir a falecer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o seu instinto de sobrevivência geralmente pede que você tenha uma reação. As artes marciais conseguem refinar para você solicitar melhor esse instinto de sobrevivência, essa autodefesa, porque ela melhora as nossas capacidades de se autodefender em uma situação de risco. E também defender quem possa estar ao nosso lado correndo risco. Mas, professor, você está dizendo para mim então que eu posso sair batendo nas pessoas, que me irritarem, que eu achar que estão... Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que com treinamento nas artes marciais, você melhora a sua capacidade de se defender e defender o próximo. Em último lugar, mas não menos importante, eu cito o vigor físico. E com vigor físico eu quero dizer uma melhora das suas habilidades motoras, das suas habilidades coordenativas. Quem aqui nunca também já parou e falou assim, eu tenho um lado direito melhor, o meu lado esquerdo é meio bobo, meio troncho, não consigo fazer muitas coisas. As técnicas que são ensinadas, os golpes que são ensinados dentro das artes marciais, obrigatoriamente você tem que fazer com os dois lados do corpo. Então, se você soca bem, você bate bem no saco de pancada com a mão direita, automaticamente você vai ter que treinar também com a esquerda para que ela melhore. Ela pode chegar a ser tão boa quanto a direita? Pode, claro que pode. Mas você não fica dependente apenas da mão direita. Imagina se você machucou a mão e não vai poder treinar, não vai poder se defender. Como não? Você tem a mão esquerda, certo? Então as artes marciais procuram mexer com esse lado do treinamento. Equilibrar as partes do corpo para que ele funcione de forma coordenada e melhor. Você tem uma melhora das suas habilidades motoras, o jeito de você se locomover, a forma como você vai se sentar, a forma como você vai correr, entendeu? Isso são habilidades motoras. As artes marciais conseguem refinar essas habilidades, você se tornar mais consciente de como o seu corpo se comporta e de como você deve utilizar isso no espaço em que você está inserido. Gente, como eu citei no início, eu fui praticante de artes marciais, eu fui atleta, tá? Foi um curto período na minha carreira de atleta, mas eu gostei bastante, tá?
tenho alguns títulos muito legais, outros bem importantes. Eu sempre amei esporte, desde pequeno. Então, sempre procurei praticar esportes. E um que eu me apaixonei muito quando eu conheci foi o Hapkido. E foi uma história engraçada, porque na verdade eu nem queria treinar nenhuma arte marcial mais, eu já estava cansado, e um amigo meu, que é como um irmão, ele me convenceu. Ele é mestre de Taekwondo e Hapkido, e ele me convenceu a fazer uma aula teste, uma aula para conhecer a arte marcial, e foi onde eu me apaixonei e eu me graduei nessa arte marcial, que é o Hapkido. É uma arte marcial coreana que visa a defesa pessoal. A dica que eu posso dar de ouro para vocês, se vocês tiverem interesse, se vocês nunca fizeram e quiserem conhecer, procurem, pesquisem centros de treinamento de artes marciais e vá fazer uma aula. Procura aquela que você goste, aquela que você se identifica, e vá também fazer outras, vá conhecer outras modalidades, tá? E você vai adorar, eu tenho certeza. Você vai encontrar uma que se encaixa melhor para você e para o seu perfil. É muito bom, te dá uma consciência corporal enorme, te dá uma consciência cívica muito grande, porque quando você sabe que você pode machucar alguém, ferir ou até matar, dependendo da técnica empregada, e de novo, eu não estou falando que é para vocês saírem fazendo isso, eu estou elencando e ilustrando para vocês como pode ser benéfico para vocês a prática de artes marciais, tá? Quando você tem essas situações e você sabe do que você é capaz de fazer, você opta por não fazer. É muito engraçado. Muitas vezes eu me vi em situações em que eu poderia simplesmente machucar ou simplesmente agredir de graça por uma coisa que foi falada que eu não gostei. Imagina, briga de trânsito, discussão por coisas bestas do nosso dia a dia. Eu poderia ter feito muita coisa e eu não fiz, porque eu tenho consciência total da minha capacidade, do que eu sei fazer. Mas você sabe que o outro consegue? Não, eu não sei, mas eu sei de mim. Então, se eu ia levar a melhor ou não, eu não sei, mas eu tenho consciência do que eu posso fazer e eu acabo não fazendo. Eu prefiro simplesmente deixar para lá e seguir meu caminho. Eu tenho um ditado que eu li uma vez num livro chinês que me marcou muito e foi muito importante. A melhor espada que você pode ter é aquela que não precisa ser desembainhada. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei que eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz? Eu preferi o outro caminho, eu preferi seguir em frente e deixar para lá? É exatamente isso. Quando você tem consciência de quem você é e do que você é capaz, simplesmente o resto se torna o resto. Então, se vocês puderem, conseguirem um tempinho para vocês, ou no dia a dia, na agenda de vocês, vão procurar, vão atrás. Eu tenho certeza que vocês vão se tornar pessoas muito melhores, vocês vão sentir muito bem consigo e vão conseguir assim um esclarecimento de vida muito bom. Essa foi a minha experiência. Mas e aí? Quem pode treinar artes marciais? Para quem é recomendado? É recomendado só para crianças? Começar bem jovem? E o adulto, ele pode tentar? E o idoso, ele pode tentar? Galera, salvo raras exceções por alguma doença, alguma limitação física, salvo raras exceções, qualquer pessoa em qualquer idade pode se aventurar a praticar artes marciais. Mas aí eu vou ter que lutar, é uma escolha sua. Durante muito tempo que eu pratiquei, eu não participei de campeonato, eu não lutei. Eu queria aprender as técnicas, eu queria aprender os valores da arte marcial. E depois que eu me tornei mais consciente de mim e do meu lugar, aí eu quis competir, quis ver como é que era o outro lado da arte marcial, tá? Então, assim, qualquer pessoa pode se matricular numa escola de luta e aprender. O
que você vai levar para sua vida com isso, o que você vai fazer com isso, é uma escolha sua, como todas as escolhas que você faz no seu dia a dia, tá? Então não existe uma restrição de idade, de gênero. Mulheres, eu acho até bastante importante que elas procurem treinar alguma arte marcial para autodefesa mesmo, para não se tornar apenas mais um número na estatística de violência. É muito importante isso para elas, tá? Os homens podem praticar para entender melhor sua capacidade e por que não fazer certas coisas com as pessoas na rua ou com as mulheres. É muito legal, gente. E sem contar que para aqueles que são mais interessados, muito dos métodos de treinamento de algumas artes marciais deram origem ao que hoje nós conhecemos como cross-training, ou mais comumente, popularmente chamado crossfit. Como assim? Qual é a base de treinamento do crossfit? Não é o utilizar o peso do corpo e às vezes alguma sobrecarga? É aprender a se movimentar, aprender a agachar, levantar, puxar, empurrar, como muitos outros treinamentos que existem por aí, como a musculação, como a ginástica. As artes marciais é a mesma coisa. A diferença das artes marciais para os outros que eu citei, como a ginástica e a musculação, é que ela mixa tudo isso em movimentos, muitas vezes explosivos, em movimentos mais lentos. Então, muito do que tem no crossfit, no cross-training, veio da arte marcial. Movimentos, como executar, em que momento, muito veio de lá. Porque os atletas que praticam artes marciais e que competem principalmente, eles são muito exigidos fisicamente. Então, alguns até podem complementar para fortalecer articulações, como eu fiz também na minha época de arte marcial, fortalecer articulações e musculatura, praticar uma musculação, que é uma coisa um pouco mais isolada, vamos assim dizer, né? Embora você tenha exercícios que você trabalha o corpo todo, mas é uma coisa mais específica, mais direcionada àquilo, que ao contrário do cross-training, que faz um cruzamento de várias técnicas para você executar um movimento, tá? Galera, a minha dica é, final, procurem, se puderem, um centro de artes marciais, uma escola de artes marciais, seja ela qual for. Eu tenho certeza que vocês vão melhorar bastante no seu dia a dia, a sua paciência, a sua disciplina, o seu estresse vai reduzir bastante, e sem contar que você vai conhecer muito mais as suas capacidades físicas do que você imagina. Bom, pessoal, esse foi o podcast das artes marciais, esse podcast solo que eu fiz. Eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem, compartilhem. Se vocês também não gostaram, comentem, compartilhem, não tem problema. Vocês vão atingir às vezes alguma pessoa que vai gostar do tema e que pode se interessar a praticar, tá bom? Fica aqui o meu agradecimento a todos. Muito, muito, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe vocês. Não esqueçam de compartilhar o nosso Instagram, Treino Prático Oficial, tá? Entre no nosso site, né, o treinopratico.com.br. Venha conhecer os nossos serviços, tá? Acompanhe-nos também no YouTube. Estamos criando também um blog para descrever sobre histórias, sobre treinamentos, tudo para chegar assim o mais próximo possível de vocês e acolher vocês. Valeu? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Obrigado!